livro de Atos, capítulo 2, que nos traz informações preciosas a respeito dessa instituição fundamental na vida do ser humano. Qual que é a instituição? Igreja. Então, como nós vimos, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor, né, todos os dias da minha vida, para poder contemplar a sua formosura e poder aprender. Então, a igreja tem um papel fundamental na nossa existência aqui na terra, e na eternidade nós seremos uma igreja perfeita. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós temos fundamentos, são essenciais para a nossa vida. E Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, nós temos uma passagem extremamente importante, porque ela registra o momento em que nasce a igreja do século I, a igreja de Jerusalém. Após a presença do Espírito Santo, 3.000 pessoas tomaram a decisão de seguir quem? Jesus. Então eles tinham agora uma pessoa perfeita que podia conduzir, dirigir as suas vidas. E ali então nós temos a primeira igreja e também as 3 colunas da igreja, porque muitas vezes a Bíblia compara a igreja como se fosse um edifício, né? Um templo. E que um templo, nós sabemos, um edifício tem que ter 4 colunas. Então nós já vimos a primeira coluna. Qual é a primeira coluna? O ensino. Então, o ensino tem um papel fundamental na transformação do ser humano, e em especial na vida espiritual. Então, nós vamos ler, vamos estudar, vamos meditar na palavra do Senhor todos os dias da minha vida. E se não fosse a tua palavra, o meu prazer, eu já teria perecido na minha angústia, não é? Então, a palavra de Deus é que me dá condições para enfrentar o momento que nós vamos sair daqui, nas nossas casas, a segunda-feira no trabalho, do decorrer da semana, as intercorrências da vida. Você só vai poder ter um sucesso se você meditar na palavra de Deus. E hoje nós vamos ver a segunda coluna. Então, qual é a primeira? Ensino. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Primeiro versículo que nós lemos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então vamos orar que Deus nos faça pessoas dedicadas ao ensino. Primeira coluna. Segunda coluna, comunhão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por tu teres nos salvado, nos tirado das trevas para o teu reino da luz, através do teu Filho Jesus Cristo. Nós não tínhamos merecimento algum para isso, mas no teu amor, na tua misericórdia, alcançamos essa situação privilegiada, porque ela é uma bênção que tu concedes àquele que crê em Jesus, estar protegido na sua igreja. E como igreja de Cristo Jesus, nós imploramos que cada dia essas colunas sejam valorizadas, o ensino e hoje comunhão. Ensina-nos o que é comunhão, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Você quer estar bem protegido? Já que nós vimos que fazer parte da igreja de Jesus Cristo não é apenas fazer parte desse templo, mas é algo muito maior, é um grupo de pessoas que passaram pelo arrependimento, pela fé em Cristo Jesus, e agora resolvem fazer parte da igreja, e que, portanto, a igreja para nós é algo essencial na proteção da nossa caminhada aqui na terra. Você quer estar protegido? Sim? Então, qual é a primeira coluna que você vai valorizar na sua vida? Ensino. Já que a palavra de Deus compara a igreja somos nós.
comparado como se fosse um prédio, um edifício. O edifício tem que ter um ponto de partida, um referencial, que na Bíblia é chamado de pedra de esquina, que é Jesus. A partir daquele referencial, então você tira as dimensões e você tira o nível e o prumo do prédio para que ele possa estar bem. Na vida espiritual, a igreja faz esse papel de proteção. Então, nós estamos protegidos aqui, sim, das drogas, das imoralidades, da corrupção, preparados, se for necessário, para uma luta, como acontece com os irmãos que vocês têm, nós acabamos de ver um vídeo hoje, que estão sendo perseguidos, e vocês lembram que eles pediram, não pediram, mas nós vimos, que eles sentiram grande alegria, eles ficaram sorrindo, ficaram emocionados, quando eles receberam o quê? As Bíblias. O nome dele? Irmão André. Ele correu muitas vezes risco de perder a sua própria vida para levar a palavra de Deus. Então ele queria que o povo que estava se convertendo, alguns na República, naqueles países que faziam parte da ex-União Soviética, Romênia, Eslovênia, aqueles países, eles tinham que copiar a Bíblia pelo rádio. E eram pilhas e pilhas mais de cadernos universitários para copiar a Bíblia. Então, por isso que nós cantamos hoje Maravilhosa Graça. Quando você conhece a graça de Deus, nada mais é importante do que a graça de Deus na sua vida. Então, hoje você está aqui porque você está tendo um contato com a graça de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com a palavra dele. Qual foi a segunda observação que vocês viram nesse vídeo? Além da alegria que eles sentiram por estarem recebendo a Bíblia. Eles fizeram uma súplica, orem por nós. E um outro aspecto importante que a missão, como é que chama a missão? Como é que chama essa organização que trabalha com os povos perseguidos? Por que eu quero que vocês não esqueçam? Porque vocês vão orar pela organização que chama-se Portas Abertas. Eles fazem esse trabalho entre os islâmicos, na China, na Índia, na África, lugares em que o Evangelho está sendo, o crente em Jesus Cristo está sendo maltratado. Então, a terceira observação que vocês devem lembrar é que a missão tem a finalidade de fazer com que as pessoas que se convertem, elas se sintam o quê? Protegidas pela comunhão. Elas não querem ficar isoladas. Então, por isso que nesta noite eu estou suplicando, e eu quero que você suplique também, para que não haja nenhum isolamento dentro da igreja de Jesus Cristo. Que a comunhão possa crescer. E o que seria, o que nós podemos chamar de comunhão? Né? Quais seriam algumas palavras que vão expressar o que é comunhão? Comunhão é comunicação. É você poder conversar com o teu próximo tranquilo, falar das coisas importantes da vida. O que é comunhão? Comunhão é transparência, você não precisa ficar escondendo nada. Isso é comunhão, não é? O que é comunhão? É cooperação, estamos juntos para fazer as coisas, não é? É participação, é auxílio, é contribuição, é respeito, é equipe funcionando. Isso é comunhão. É perdão, é paciência, não é? Então, nós sabemos que comunhão é um povo que vive gerenciado pelo Espírito Santo. Amor, alegria, paz, muita paciência, muito respeito, muito desejo de viver uma vida mais honesta, que é retidão, bondade. Cada dia crescer na fé, fidelidade, que por quem cresce na fé se torna fiel, mansidão, domínio próprio. Então, é isso que nós estamos implorando. Porque quando você pensa em comunhão, você pensa numa igreja, num grupo de pessoas, irmãos que nós estamos aqui, e que a gente consiga superar todas as nossas diferenças, para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado nas nossas vidas, na vida do meu irmão, na vida desta cidade, na vida deste estado, na vida do Brasil e do mundo. Nós precisamos implorar a Deus que Ele faça com que a gente supere tudo isso, né? Então, quando nós pensamos em comunhão, a Bíblia nos dá pelo menos dois aspectos importantes. Comunhão é adoração, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, onde que você vê comunhão perfeita entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo? A comunhão deles é tão perfeita que é um só Deus. Um só Deus, três pessoas com funções diferentes, com diversidade, mas a unidade acima de tudo. Nós somos diferentes, temos funções diferentes, temos capacitações diferentes,
temos intensidade de oração diferente, é uma leitura da Bíblia com velocidade diferente, mas todos nós estamos unidos em Cristo Jesus. Então essa é a grande meta que Deus está colocando para a Igreja Batista de Iracema. Para cada igreja que se chama pelo nome de Jesus, que fundamentados no ensino, eles possam viver uma vida de comunhão, né? Então nós vemos que essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é estendida a nós, quando Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então essa comunhão, essa participação, essa comunicação, esse auxílio, ele foi estendido a nós por meio de Jesus Cristo. E o grande desejo, aquilo que estava no coração do apóstolo João, depois de ele ter passado pelo processo em que muita transformação aconteceu na vida dele, era uma pessoa que gostava de que os seus direitos ficassem intactos, né? E que se alguém fizesse alguma coisa contra a vontade dele, ele queria fazer valer a vontade dele, e ele quis fazer isso uma vez, pedindo até que Jesus fizesse descer fogo dos céus. Mas esse homem é tão transformado, que diz assim, que agora que ele tinha passado pela experiência de tocar em Jesus, tocar na vida, quer dizer, tocar, viver intimamente com Jesus, ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo quer que você tenha essa comunhão com a sua esposa, com o seu esposo. Ele quer estender isso, você que já tem Jesus no seu coração. Veja as pessoas como sendo pessoas em potencial para fazerem parte dessa grande comunidade que é a família de Deus. Uma outra forma de nós entendermos o que é a igreja. Então já vimos uma importante. Qual é? Edifício. Né? Mas uma segunda forma importante é quando você pensa, a igreja é a família de Deus. Então essa vontade que Deus tem de estender para todos, né? E isso fica tão claro, tão marcante, que quando Pedro escreve a respeito disso, ele diz assim que no momento em que você crê em Jesus, no momento em que você passa a ser morada do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em você como se fosse uma casa, ele diz assim que nós passamos a ter uma natureza. Que natureza que é? Divina. Não precisa se assustar, não. Fique feliz. Você tem natureza divina, porque você tem Jesus. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso é Pedro. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e ao padrão de Deus. A palavra piedade, num outro idioma, dá essa ideia, né? Que ideia que é? Padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? É a perfeição. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Vamos falar juntos? Eu sou participante da natureza divina em Cristo Jesus. Não é vaidade, não é orgulho, não é prepotência, é apenas vivenciar a palavra de Deus. Porque se com a tua boca tu confessares, o que vai acontecer? Você vai começar a entender melhor que você é participante, e eu sou participante dessa natureza divina. Então nós agradecemos a Deus, porque pensar em comunhão é pensar que o relacionamento tão íntimo que o Pai tinha com o Filho e com o Espírito Santo foi estendido a nós, e que agora então nós podemos ter uma natureza, eu sou participante da natureza divina. Irmãos, vocês imaginam o mundo em que nós vivemos se você não tiver essa participação da natureza divina, né? Hoje de manhã nós comentávamos que poder que Adão tinha, né? Que ação do Espírito Santo ele tinha antes de pecar. Que inteligência que Deus deu para aquele homem para nomear todos os animais, todas as plantas, fazer um tratado de zoologia, de botânica, de tudo que você pode imaginar, que depois, mais tarde, Salomão foi tão enaltecido porque tinha uma sabedoria tão grande. Mas aquele homem, antes de pecar, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma comunhão muito íntima com o Pai. Então o que nos afasta da comunhão? O pecado. Então por isso que nós suplicamos que Deus nos faça viver uma vida de comunhão. E quando você pensa em pecado, você sabe qual é um dos pecados que mais atrapalha a vida do ser humano?
Imagine qual seja. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você pensar um pouquinho, qual é o pecado que compromete muito a nossa vida? Falta de comunhão. Às vezes a gente não dá bola para isso, né? Não estou bem com aquela pessoa, deixa para lá. Vou cuidar da minha vida. Mas Jesus disse, se você tiver com um problema com alguém, não leve a tua oferta antes de você resolver o problema com aquela pessoa. Vocês viram que coluna estratégica que Deus deixou para nós? O ensino faz com que eu e você estejamos pensando seriamente como precisamos estar unidos, como precisamos superar as nossas diferenças, como nós precisamos superá-las através da oração, suplicando a Deus para que nós possamos, então, vir a Deus. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, por isso que nós vimos a comunhão, a intimidade do Pai com o Filho e com o Espírito Santo foi estendida a nós. Tivemos a participação, agora temos participação na natureza divina. Agora temos um grande desafio para viver em paz. Em paz. Então, essa é a grande coluna da igreja. Então, você imagine um pouco quando você está entrando em conflito com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com o teu vizinho, com o teu irmão na igreja. Que desastre que é. É uma coluna que não está o quê? Devidamente estruturada. Cimento que está nela não funciona. A armação de ferro está toda enferrujada. Está prestes a cair. Então, viver em paz. A Bíblia fala, então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado para que ninguém despreze a graça de Deus, ninguém se prive da graça de Deus, para que através dessa graça você possa superar aquilo que pode se tornar uma raiz de amargura, e que essa raiz de amargura, se ela existir, ela vai contaminar a muitos. Aí você, contamina seu filho, contamina os seus irmãos, contamina os seus amigos, porque você comenta isso com alguém. Irmãos, como nós precisamos suplicar que Deus nos faça pessoas seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Mas, como sempre, a Bíblia não apenas nos coloca o alvo, a meta, ela também nos fala como poder alcançá-lo ou alcançá-la. Você pode ter certeza, nunca a palavra de Deus, nunca Deus vai colocar, faz isso, se Ele não disser como fazer. Ele fala, faz, mas Ele fala, como que você faz? E na carta de Pedro também diz assim, na primeira carta, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, porque para isso foste chamados para receber bênção. Porque para isto foste chamados para receber bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. Os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busca a paz e siga. Não vai ficar assustado, né? Que é possível. É possível. Duas crianças geradas no mesmo ventre. O que aconteceu com elas? Dentro do próprio ventre da mãe já estavam em conflito. Quem são elas? Esaú e Jacó. Nasceram, já há conflito entre os dois. Duas vezes sendo enganado. Jacó enganando Esaú. Mas depois o problema se tornou tão sério que Esaú resolveu matar Jacó. Pela misericórdia de Deus, isso não aconteceu. Mas depois de 20 anos, o que aconteceu? Um profundo arrependimento entrou no coração de Jacó.
teve que sofrer muito, teve que passar por experiências de ser enganado pelo seu sogro várias vezes, teve que passar por medos, por muitas situações, mas chegou um dado momento que ele falou, agora eu preciso fazer as pazes com meu irmão. Por isso que a gente diz, a paz não acontece de um dia para o outro, mas você pode orar, interceder, orar, até que a paz venha. Amém? Não adianta você chegar para o irmão que você fez um desacato hoje, amanhã me perdoa. Não adianta. Você ora, intercede, Senhor, olha, eu errei, e eu estou com raiva. Eu oro, a raiva vai passar um dia. Jacó e Esaú demorou quanto? 20 anos. Mas quando a paz foi restabelecida entre os dois, Jacó quis dar um presente, ele ficou com medo, né? Será que meu irmão vai me aceitar? Esaú não quis receber. Não precisa dar não, eu tenho muita coisa, para que você vai querer me dar um presente? Não, mas eu faço questão de te dar um presente. E aí Jacó usou o grande argumento porque ele queria que aquele presente fosse aceito. Porque aquele presente representava o arrependimento dele, a vontade de estabelecer um relacionamento com o seu irmão de novo, e ele chegou a dizer assim, mas se você me aceita, se você me quer aos teus olhos, aceita esse presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Vocês estão cansados de saber disso. Tá vendo? Todo mundo respondeu. Só falta colocar em prática, né? Eu e vocês. Nós temos que colocar em prática isso, irmãos. Ver o rosto do irmão. Você já pensou Jacó ter que olhar para Esaú e Esaú olhar para Jacó? Lá do ventre, já brigando um com o outro. Duas nações diferentes. Pelo menos, já no nascimento, Jacó passou a perna, né? O que significa a palavra Jacó? Trapaceador, né? Que tira proveito da situação, que engana o próximo. Ele já enganou no nascimento, né? Saiu grudado no pé de Esaú. Depois enganou vendendo a primogenitura. Depois enganou o pai e o irmão pela bênção. Bom, vocês conhecem a história, né? Você acha que dava para imaginar que os dois fossem ter paz, comunhão um dia? A minha visão é impossível. Mas hoje, nesta noite, nós estamos implorando a Deus. Nós precisamos de uma igreja forte no ensino, uma igreja forte na comunhão, no respeito, na participação, no estar pronto para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos em relação ao nosso irmão. Rogo-vos, pois, que andeis como dignos da vocação com que foste chamados. A palavra vocação significa assim. Eu tinha uma profissão, agora a minha profissão é outra. Eu tinha uma visão do mundo, agora a minha visão é outra. Eu tinha um projeto de vida, agora o meu projeto é outro. Eu recebi uma vocação. Vocação só pode vir de Deus. Não adianta você se matricular numa escola para receber vocação. Nem na questão artística a gente consegue isso, né? Não, eu vou ser pianista. Não adianta, se você não tem vocação para ser pianista, você pode estudar 20 anos, você vai ser um pianista meia boca, medíocre às vezes. Né? Então, vocação, uma coisa que vem de Deus. Andeis como dignos da vocação com que for chamados. Qual é a nossa vocação? Humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é a nossa vocação. Se perguntarem, qual é a sua missão? A minha missão é uma vocação que Deus me deu de procurar diligentemente o vínculo da paz. Qual é a tua identidade? Aí Jesus diz, olha, a partir de hoje, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então, qual é a nossa identidade? Então, você tem um crachazinho lá. O que tem no seu crachá? Discípulo de Jesus. O que é discípulo de Jesus? Amar o próximo. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se os 12, no caso 11, estivessem unidos, e graças a Deus que ficaram unidos, aconteceu o que nós vimos. A igreja nasceu, a igreja se tornou a instituição mais importante, mais relevante, mais significativa, mais protetora que você tem na face da terra, é a igreja de Jesus Cristo. Vocês estão na igreja, você está bem.
E mesmo às vezes com tanta luta que a gente tem aqui dentro, né? Muitas vezes sem fazer a vontade de Deus. Então nós vamos implorar a Deus. Comunhão nas orações. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Então estavam unidos para orar. Comunhão. Comunhão na palavra. Então o povo se ajuntou como um só homem, um só, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. Eles leram a Bíblia das 6 até meio-dia. Comunhão na palavra. Comunhão na oração. Comunhão na igreja. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo em amor de cada um e transborda de um para com os outros. Então, comunhão na palavra, comunhão na oração, comunhão na igreja e a comunhão no céu. Comunhão no céu. Né? Você saber que quando uma pessoa... Hoje eu tive que... É bom a gente estar orando pelo irmão Arlindo, pela Aurora, né? Perderam um filho. Mas você vê uma ex-vida e saber que está lá no céu. Comunhão no céu. E o que a gente pode ler ali? Apocalipse capítulo 21, né? Quando fala que João viu o céu. Então, comunhão no céu. Também ouviu uma voz como a de grande multidão, com uma voz de muitas águas e com uma voz de fortes trovões que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas, a festa de casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Comunhão. Amém? Vamos orar muito, suplicar a Deus: Senhor, eu quero ter comunhão. Ah, mas tem aquela pessoa lá que eu não posso nem ver na minha frente. Senhor, supera isso para mim. Ah, meu vizinho está jogando lixo na minha frente aqui. Começa a orar, interceder. Dá vontade de pedir o quê? Vingança, né? Não, Senhor, essa pessoa pode se converter. Eu vou orar, vou suplicar a Deus para ela mudar de vida. Né? O vizinho está jogando fumaça na sua casa. Suplica a Deus: Senhor, tem misericórdia dessa vida. Acontece, né? Churrasquinho, em vez de... vai tudo para tua casa. Não acontece? Então, a gente poder ver nas pessoas alguém que possa ser uma extensão da comunhão que Jesus disse. Se vocês me obedecerem, eu e o Pai, vamos até vocês, vamos fazer de vocês a nossa morada. Então, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estendida a mim e a você, e o desejo de João, de estender essa comunhão para todos. Pensou? Você quer ver o teu vizinho, teu pai, tua mãe, todos aqueles que ainda não fazem parte, fazendo parte dessa comunhão. Participação, paciência, auxílio, resolução de questões básicas. Então, comunhão na palavra, comunhão na oração, comunhão na igreja, comunhão para resolver as grandes vitórias que o povo de Deus teve contra os vizinhos que muitas vezes se reuniam para destruir Jerusalém, para destruir os judeus. As vitórias vinham através da comunhão do louvor. Eles começavam todos a louvar, rendo graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. E na comunhão do louvor, Deus dava a vitória para eles. Pensou? Então você vê uma adversidade, uma dificuldade, você começa a dar louvor a Deus com mais pessoas e aquilo vai ser vencido. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero crescer nessa comunhão, hoje, amanhã, depois da manhã, toda a minha vida, eu quero melhorar nesse aspecto fundamental. E a primeira coluna qual é? Do nosso prédio, da nossa igreja? É o ensino. Qual é a segunda? A comunhão. Se Deus quiser, veremos as outras duas colunas depois, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua igreja, Senhor, que tu criaste, foi instituída por Jesus Cristo, foi gerenciada através do Espírito Santo, e é uma dádiva que tu nos deste para podermos percorrer a nossa existência aqui na terra. Ao sairmos daqui, nossos relacionamentos, amanhã todas as nossas atividades, que tudo possa ser fundamentado nessas duas colunas que nós já vimos, que é o ensino, que é o contato permanente com a tua palavra, que é poder de salvação, poder de sustentação para a nossa vida, e também agora que tu nos abençoes nesse grande empreendimento que é a coluna da comunhão. Nós oramos
porque sabemos que tudo isto é possível através do poder do Espírito Santo e no nome de Jesus já está consumado. Amém.